inclusive a cores. Direto do Estúdio 3, galerinha. Meu muito boa tarde nesse sabadaço letivo, nesse sabadão letivo. Aqui no dia 9/7, tá certo? Hoje é dia 9, tia. Hoje é dia 9. Boa tarde, galerinha. Alô, galerinha, você que está aos vivos nos acompanhando agora nesse sabadaço letivo, dia 9, 15 horas da tarde, direto do Estúdio 3 do Canal Educação, para todo o Piaguaí. Boa tarde, Eriquinha. Boa tarde, tia Sandra. Quanto tempo longe de você. Tia Sandra, tá mais difícil para mim do que uma nota de R$200. E é que eu nunca nem vi uma nota de R$200, viu? Eita, tia Sandra. Boa tarde, galerinha. Hoje, nesse sabadaço, sobre os regimes totalitários, aí a sua tela já. Hoje, questões, muitas questões. Pegando aqui a canetinha, vem cá minha filhota. Aí eu vindo lá das Cambruenga do sertão, lá do interior do mato, menino. Lá do interiorzão das Cambruenga, viu? Tá quente. Alô, galerinha, logado. Tá aí um resumo dos regimes totalitários de Boa na Lagoa. Um resumaço sobre a origem dos regimes totalitários e características deles: autoritarismo, antipluripartidário, antidemocrático, né não? Antidemocrático, antiliberal, propaganda de massa, perseguições aos opositores, controle do Estado, com dois destaques: o meu amigo Benito Mussolini e Adolf Hitler. E eles vão emergir aí, no caso, para evitar que surgissem novos focos de bolchevismo. São anti-bolchevistas, de boa? Anti-bolchevistas, de boa? De Boa na Lagoa, a temática de Revolução Russa já foi feita, Eriquinha, mas hoje nós vamos dar uma pincelada sobre o stalinismo, à medida que o stalinismo é também um regime totalitário, só que de esquerda, mas é também totalitário. Tá aí o ninja Adolf Hitler. Eita, rapaz. A Europa saiu da dianteira mundial. Você já viu que toda a culpa da Primeira Guerra Mundial foi imputada à Alemanha. Foi imputada à Alemanha, coitadinha. Vai criar um clima de revanche, e no cenário em que a Europa estava em crise, emergiram os bolcheviques tomando o poder na Rússia. Lá no Ocidente ascendia uma potência, emergia o capitalismo, o ZEUA, top. E aí o Comuna tem como exemplo principal a União Soviética, claro. O sucesso da União Soviética com o Stalin, isso é inquestionável, o sucesso alcançado pelo modelo inicial da União Soviética, inicialmente, criou um temor de novas revoluções bolcheviques, no plural, ó, de novas revoluções bolcheviques. Aqui na América Latina a gente continua a mesma, olha aí, e eu de camarote, só tomando gela. Aqui nós, olha, a dependência, o setor primário, o domínio das oligarquias, o caudilismo, de boa. E lá o Império do Sol Nascente se tornava uma potência. Se tornava uma potência, que era o Japão. Então aqui você tem 3 novos grandes artistas nesse cenário mundial, e nenhum deles está na Europa. Os Estados Unidos, a liderança mundial, econômica, industrial. A União Soviética, nessa ascensão do regime que tinha influência das ideias marxistas. E o Japão, que era uma potência lá no Império, lá no Oriente, era o Império do Sol Nascente. Perfeito? Está aí um cenário
generalizado e a Europa não está mais na dianteira, né? Por isso que o tema lá em cima é a Europa saiu da dianteira. Se fosse pegar no Piauí, era só lembranças, só lembranças. Vamos primeiro com a crise de 29. Primeiro, os Estados Unidos, uma potência. Aqui, ó. Pós Primeira Guerra. Brother. Pós Primeira Guerra. O ápice dos Estados Unidos. Década de 20, os loucos anos 20. O modo de vida americano. O individualismo, o consumismo desenfreado. O liberalismo, o dólar, a indústria, Nova York, os automóveis. Uhul! Veio a grande deprê. Oh, deprê. Veio a grande deprê que, vamos dizer, teve como pontapé inicial a quebra da Bolsa de Valores. Está ao centro. Wall Street quebrou. O crash, a quebra da Bolsa. Mega produção dos Estados Unidos. Superexploração da massa trabalhadora, que dificultava ou limitava a ampliação do consumo dentro dos Estados Unidos, num cenário que a Europa timidamente se recuperava e adotava uma política mais protecionista, e no cenário de especulação financeira, de especulação da Bolsa de Valores, com o presidente Herbert Hoover, que disse: eu não vou me meter em nada. Os Estados Unidos vai se transformar numa potência danada. Já era. Agora vai quebrar. Quebrou a Bolsa. A solução veio com o New Deal. Eu tenho um New Deal para o povo dos Estados Unidos. Eu tenho um novo plano. Uma nova proposta, que era a ideia do presidente Roosevelt, que foi eleito em 32, notadamente, vai intervir na economia, vai ter a participação do Estado na economia, vão surgir as leis sociais, as leis sociais, e o Estado vai construir muitas obras para dar emprego ao povo. Os Estados Unidos se recupera. O New Deal, um novo plano, um novo acordo para os Estados Unidos. E aí vai começar a recuperação do país lá na década de 1930. Meus pimpolhos, de boa? Show! Aí está o antes, o durante e o depois. Antes, ápice, durante, deprê e depois, recuperação. Mostrando a economia da Inglaterra ruía, pegando aqui de azulzinho, ó. A Inglaterra, ó. Ó céu, ó vida, ó azar. Quem viu essa semana, inclusive, resultou com a crise na Inglaterra política, o Boris Johnson renunciando, né? E aqui os Estados Unidos, e eu aqui, só de camarote, só tomando gela, tchucu-tchuru-juro. Ah, papai! Eu estou mostrando para você o cenário da relação econômica deles com o Brasil, para você ver como a Inglaterra está em uma queda em declínio, e como os Estados Unidos, depois da... Eu vou botar bem aqui, ó. Primeira Guerra Mundial, vou ajeitar aqui, ó. Depois da Primeira Guerra Mundial, aqui, ó, onde está o xizinho, Primeira Guerra, aí o Zé Álcool, peça dianteira, ultrapassa a Inglaterra, vai consumir muito café do Brasil e vai vender muito produto para nós. Deu para ver aí? Do lado está uma tabela mostrando a produção industrial nos Estados Unidos. Então esse é o cenário do Zé Álcool para a dianteira mundial, mas vai cair na deprê. Olha aí, as Hooverlands. Vamos para as questõezinhas. Hoje muitas questões, viu? Buscando, claro, a participação dos nossos alunos, nos polos, na plataforma, no chat. O período entre duas guerras mundiais foi marcado por... 2 pontos.
Tchanã, tchanã, tchananana, nananana, tchananana, tchananana. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora não vamos. E agora, que faço eu da vida sem você? E aí, galerinha? Na realidade, Eriquinha, o presidente Herbert Hoover, ele perdeu a reeleição para o Roosevelt. Ele concorreu à reeleição, mas continuava batendo na tecla de que o Estado não precisava intervir na economia, e o governador de Nova York, Franklin Delano Roosevelt, disse: brother, eu venho com uma proposta diferente, eu venho com um novo plano, um novo acordo para o povo dos Estados Unidos, que era, ao inverso de ser liberal, era intervencionista. Perfeito? O período entre as duas guerras é coexistência pacífica? Não. Vou mudar a cozinha aqui, ó. Não. Bloco americano e soviético, esses dois blocos é só pós Segunda Guerra, que é a Guerra Fria. Então, o período entre as duas guerras não é o da Guerra Fria. Prosperidade das economias capitalista e socialista? Não. O mundo capitalista estava em deprê. Em deprê, o período entre guerras é um período de depressão do capitalismo. E não aparecimento da Guerra Fria. Errado. De boa. Estagnação da economia socialista? Não. A economia socialista está de vento em popa. Aliança do Zé Uá com a União Soviética para deter o avanço fascista? Essa aliança é só na Segunda Guerra. De boa? Sucesso do capitalismo? Não. Do liberalismo? Não, que ele está fora de moda. Da democracia? Também não. E coexistência fraterna entre o fascismo e o comunismo? Eles são inimigos de Fellabov. Eles são inimigos de Fellabov. Letra A. Eriquinha diz, tio, é letra A. Crise do capitalismo, opa. Crise do liberalismo, opa. Crise das democracias, opa. E polarização ideológica entre fascismo e comunismo. Letra A de aprovado na questão number 1. Perfeitinho? Deixar na tela aí para a galerinha printar, Nina. Pode deixar um minutinho na tela, per favore, em italiano? A próxima, povo, vamos para a próxima. O entreguerras pode ser considerado, no seu conjunto, como período de crise econômica. Opa! Assinale a opção que expressa corretamente um problema relacionado
A conjuntura desse período, opa, ele quer um probleminha relacionado à conjuntura desse período, meus pimpolhos. Deixa aí, deixa um minuto para os meninos mandar a resposta para nós e participar também da aula. Deixa. Ok, galerinha, vamos lá, vamos lá. Ele quer um problema relacionado à conjuntura desse período, que ele já descreveu como um período de crises. A reconversão foi caracterizada pela expansão da industrialização em escala mundial, principalmente nas economias periféricas. Também não, galerinha, também não. Ele quer saber a conjuntura de crise, e essa crise não é uma crise de expansão da indústria, já que você teve uma retração nos anos 30, é o período entre guerras. Os desajustes da economia mundial tiveram como principal causa o abalo provocado pela Revolução Russa? Também note. De boa. Letra B. A crise alemã do ano de 24, aquela que vai resultar numa mega, super, hiperinflação, representou um desdobramento da decadência da economia dos Estados Unidos? Não, galerinha. Em 24, a economia norte-americana estava de vento em polpa. A quebra dos Estados Unidos é em 29, não é em 24. Opa! A rápida recuperação da economia europeia já está errado. Se ele já citou que é um sistema de crise, não vai ter uma rápida recuperação europeia. De boa, principalmente porque a Europa não está mais naquela pujança expansionista e imperialista. Pelo contrário, pós-Primeira Guerra, o imperialismo e os domínios europeus começaram a ser questionados. Eu sei que a maioria das percas de colônias vai ser depois da Segunda Guerra, mas na primeira já o fora. A crise de 29, iniciada no ZEUA, propagou-se rapidamente pelos países capitalistas, a exemplo do Brasil e do café, cujas economias estavam interrelacionadas com a economia dos Estados Unidos. Aí sim, letra C de sabido, na questão de número 2. Meus pimpolhos, Eriquinha de Steel, letra C de canal, letra C de campeão de canal, educação. Vamos para mais uma, povo. Hoje muitas questões, viu? O crash ou crack ou crack ou quebra da Bolsa de Nova York em 29 afetou a economia mundial. Os Estados Unidos, sob o comando do meu amigo Roosevelt, adotaram o New Deal como saída para a crise que o país estava atravessando. Ele quer que você coloque verdadeiro ou falso nas características do New Deal.
Verdadeiro ou falso nas características do New Deal do presidente Roosevelt, eleito em 32. Eu tenho um New Deal para o povo dos Estados Unidos. Eu tenho um novo acordo, um novo plano, uma nova proposta. Na verdade, ele vem com uma proposta política diferente em relação ao presidente Herbert Hoover. E o presidente Roosevelt, o candidato Roosevelt, vai ser eleito num cenário de crise dos Estados Unidos, mas de muita esperança de que a proposta dele pudesse trazer ou minimizar os efeitos danosos da crise, da deprê, que a economia norte-americana enfrentava um grande problema. De boa? Nina, minha príncipa, buongiorno, principesa, coloca aí, por favor, um minutinho a tela para os alunos mandar para nós as respostas propostas. Verdadeiro ou falso, viu, galerinha? E voltando aos vivos e a cores, aos vivos. Vamos lá. É para colocar verdadeiro ou falso, meus pimpolhos. VOF. A intervenção deliberada do Estado na economia contrapunha-se à tradição liberal que vinha nos Estados Unidos? É vero? É vero. Vão até chamar o presidente Roosevelt de comunista, rapaz. Vão chamar o homem de comuna, velho. A criação de um amplo leque de obras públicas, como barragens, ferrovias, autoestradas, estádios, universidades, muros, foi feita para gerar novos empregos? É verdade. Além do mais, as grandes obras públicas, como barragem, estrada, barragem precisa de concreto, concreto vai cimento, vai ferro, e a indústria de cimento também vai contratar, e a indústria de ferro também contrata. Então, é um efeito de uma bola de neve positiva, O incentivo ao aumento da produção para alimentar a população desenfreada, o governo foi pagar para não produzir, para diminuir a oferta e ver se os preços ficavam mais, vamos dizer assim, verdadeiros, né? Porque a oferta era muito grande, era gigantesca, e o governo pagou produtor de trigo, por exemplo, para diminuir a produção de trigo, a oferta do trigo. Aqui no Brasil, o governo fez parecido que o governo pagou por sacas de café e queimou sacas de café para diminuir a oferta. De boa. A criação de um fundo monetário destinado a financiar os países europeus em crise, aqui está falso, ó. Os Estados Unidos estão em crise. De boa, bem aqui cortava, ó. Bem aqui cortava, deu para ver, ó. A criação de um fundo monetário, não, que os Estados Unidos estavam em crise. Isso é pós-Segunda Guerra.
A adoção de medidas visando um equilíbrio entre o custo da produção e um valor final, aí sim, esse tópico aqui está verdadeiro. De boa? Então, aí ficaria verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Faltou eu cortar ali no meio, viu, Eriquinha? Faltou eu cortar ali no meio. De boa? Beleza, vamos para a próxima, viu? Vamos para a próxima. A crise de... Essa daí foi bem seca, da PUC de Campinas, viu? A crise de 29, 2 pontos. Não botou nenhuma imagem, né? A bichinha veio seca, viu? O cara aí tava com preguiça e fez uma questão bem direta, viu? Nina, deixa um minutinho aí para colocar verdadeiro ou falso também, viu? V ou F? V ou F? Deixa um minutinho a tela, Nina, per favore, em italiano. Ok, povo. A crise de 29, ela estava inserida dentro de um contexto do próprio desenvolvimento do capitalismo e resultou do caráter contraditório desse capitalismo, onde a capacidade de consumo do mercado não acompanhou o ritmo de crescimento da produção. É vero. Produziu-se demais. Capitalismo exige uma produtividade, buscando lucro, aumentando a margem de lucro, explorando a classe trabalhadora, claro, só que o consumo não acompanhou. Foi uma crise de superprodução que atingiu em maior ou menor intensidade a maioria dos países do mundo, fenômeno que pode ser explicado pela interdependência da economia capitalista como um todo, fazendo com que a crise se propagasse rapidamente. Também é vero. Também é vero. De boa? Tópico 2, verdadeiro. Estava relacionado ao baixo nível de produtividade existente nas economias centrais, principalmente nos Estados Unidos, provocando a falta de gêneros alimentícios de primeira necessidade e de bens de consumo duráveis. Está tudo errado, ó. Falta, baixo nível de produtividade, falta. Tudo falso, de boa? Era o inverso disso daí. Foi uma crise financeira que provocou pânico entre os acionistas das principais companhias, não tendo grandes repercussões no processo da indústria e da agricultura dos Estados Unidos. Falso. Começou na produção e depois atingiu em cheio o mercado financeiro. De boa, na lagoa, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. De boa.
Eric and Steel, a União Soviética não foi atingida. Perfeito, a União Soviética não foi atingida. De boa? Mas disse assim, ó. Foi uma crise de superprodução que atingiu em maior ou menor intensidade, beleza, ó, todos os países do mundo, fenômeno que pode ser explicado pela interdependência da economia capitalista. É evidente que a União Soviética não está imersa no universo das economias capitalistas e por isso ela não foi atingida. De boa? Então aí, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Com base nos conhecimentos sobre a crise econômica mundial no período de 29, considere as afirmativas a seguir. Então, vamos colocar verdadeiro or falso. Verdadeiro or falso. Falso. De boa, na lagoa? Nina, minha linda, minha príncipa, deixa um minutinho na tela para a gente receber as respostas dos meninos, per favore, em italiano. Oi, vamos lá. Diz assim, após a Primeira Guerra, as nações derrotadas como a Alemanha e a Áustria foram auxiliadas em sua reconstrução econômica pelas potências vencedoras, Inglaterra e França, com pesados investimentos nos setores da energia e da siderurgia. Falso, galerinha. Após a Primeira Guerra, a Alemanha vai ser imputada como culpada pela guerra e não auxiliada na sua reconstrução. Se teve capital investido na Alemanha, não foi da Inglaterra ou da França, já vista que Inglaterra e França também estavam sem real para fazer investimento de grande monta. O impacto da crise de 29 foi mundial, estendendo-se dos Estados Unidos para todos os países capitalistas, desenvolvidos ou não. Nós, por exemplo, estamos na parte do não. Então, o impacto chegou, por exemplo, ao Brasil? Sim, é vero. Haja vista que nós temos uma dependência dos Estados Unidos, tanto para eles comprar o nosso coffee arábica, quanto de a gente comprar dele manufaturados. Sem eles comprar nosso café, nós ficava sem real, e sem real não dava para comprar os manufaturados dele. Oh, derrota! O excesso da intervenção dos estados na economia foi a principal causa da grande deprê, ao desestimular o crescimento econômico de iniciativa privada. Não, porque a maioria dos países no mundo, inclusive no Brasil, o Estado tinha um perfil liberal. O Estado tinha um perfil liberal, ao interesse da iniciativa privada, da burguesia. Portanto, falso. Nos Estados Unidos, a grande deprê começou a ser combatida pelo New Deal, política pela qual o Estado Nacional interveio na economia, injetando recursos públicos em reformas sociais e econômicas, bem como disciplinando as relações capitalistas, é vero. Vou botar um vezão,
de verdadeiro. Sequência correta, FV. FV, de boa, Eriquinha, de boa. Vamos para a próxima. Agora é o stalinismo. Antes do stalinismo, eu já estou mostrando para você um folder. Todo o poder aos soviéticos. Essa frase é do Lenin, que é o grande artífice da Revolução Bolchevique de outubro de 1917, que é a famosa Revolução Russa. A Rússia tem uma tradição em governos autoritários, em o Estado ser poderoso e em culto ao governante. Até hoje, viu? O czarismo, antes da Revolução Russa, o czarismo era uma ditadura, um país atrasado, repressor. Era. Camponeses, explorados, industrialização atrasada. Aí derrubaram o czar, os bolcheviques depois tomaram o poder, o Lenin assumiu o comando do país, mas faleceu prematuramente e o Stalin disse, com licença, pode deixar que eu assumo. Vai ser autoritário, vai transformar a União Soviética numa potência, vai modernizar a economia do país, vai ter grande propaganda para criar uma imagem positiva do Stalin e vai ter o controle do Estado sobre a economia. Veja que eu já coloquei até pós-Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra, você vai ter a Guerra Fria. Mas na Segunda Guerra, a importância do Stalin da União Soviética vai ser dos principais expoentes de destruir o nazismo, de vencer Adolf Hitler. Vou mostrar o Stalin. Tá aí esse cara aí, olha. Esse cara sou eu. O stalinismo dura praticamente 3 décadas, literalmente 3 décadas do Stalin no poder. Camaradas, a vida de vosso bem-amado Stalin pertence ao povo inteiro. Stalin é o nosso Führer, é o nosso Dulce, é o nosso guia, é o nosso The Sun. The Sun, um militante do Partido Comunista em 1936, enaltecendo aí José, Zezinho, né? José Stalinini. De boa? Tá aí, o Lenin morreu, o homem feito de aço venceu o Trotsky, implantou uma ditadura, perseguiu, eliminou, torturou, matou, velho. E disse, quem manda nessa bodega sou eu. Quando ele fala quem manda nessa bodega sou eu, os soviéticos, que eram aqueles conselhos, ficaram de lado, engessou-se o poder no Partido Único, olha aí, ó, é totalitarismo, é unipartidarismo, somente um partido. Centralizou as decisões, engessou o Estado, censura das comunicações, controle do ensino, vai haver o planejamento da economia, olha aí, os planos de governos, de boa, e nacionalizou a produção, na medida em que muitas empresas estrangeiras foram estatizadas. Já havia ocorrido desde a época do Lenin. Belezinha? Tá aí o stalinismo. Faça o print do stalinismo, galerinha. Faça o print, por favor. Vamos lá. Tá o Stalin, a propaganda, a juventude também, cortejada. O Stalin na visão de um artista oficial, ele bem ao centro, como um sol, the sun,
the sun. Velho. Censurou, perseguiu, transformou-se num Führer, no Dulce, no guia, mesma coisa. Passou a haver um planejamento de governo com os planos chamados quinquenais, aqueles planos cometas a serem atingidas a cada 5 anos. Transformou a União Soviética numa potência. Indústria, alimentos, siderurgia, principalmente a indústria de base. Enquanto os Estados Unidos e o mundo capitalista ocidental estava na deprê, lembra que a quebra da Bolsa em 29, o Stalin está chegando ao poder aí, ó. O Stalin transformou a União Soviética numa potência, velho. Numa potência. Perfeitinho? Olha aí os números da União Soviética. Os números da União Soviética. Faz de conta que eu estou dizendo aqui o que é, viu? Faz de conta que o verdinho é o Ocidente, que o vermelho era os Estados Unidos e que o preto é a União Soviética. E pipoco, menino. Receba! Receba pipoco aí, ó. E aí a imagem 2, a tabela ao lado, mostra como a tabela, a curva de crescimento, bem aqui, ó, quebra da Bolsa de Valores. A Rússia não era a maior potência. Olhe, no cenário que a gente teve que o Lenin adotou a NEP, a nova política econômica, um passo atrás, 2 à frente. Aos pouquinhos uma lenta recuperação, mas depois do Stalin, respeita a União Soviética, respeite a Rússia, respeite o crescimento da Rússia, velho. Abençoa, Senhor. Vamos lá, vou mostrar a imagem. Vamos para as questõezinhas sobre a União Soviética e o stalinismo. A guerra atual é, por parte de ambos os grupos de potências beligerantes, uma guerra conduzida pelos capitalistas pela partilha das vantagens que provém do domínio sobre o mundo, pelos mercados do capital financeiro e bancário e pela submissão dos povos mais fracos. O jornal Pravda, de abril de 17. O texto oferece uma interpretação característica dos bolcheviques, que estão afirmando que a Guerra X é uma guerra da expansão do imperialismo, das disputas entre as potências beligerantes, que são potências capitalistas, imperialistas. Ele quer que você identifique aí, olha, qual é o conflito descrito nesse texto bolchevique. 1 minuto a tela para a gente receba a resposta.
Ela é importante para você responder, ó. Essa é uma interpretação sobre a Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra das potências imperialistas, é uma guerra de disputas por mercados, é uma guerra dos países capitalistas. Hoje, professor, e em 17 a Rússia ainda era capitalista, era. Os bolcheviques só chegam ao poder em outubro de 17. Então, em abril, quando o jornal Pravda fez esse texto aí, é evidentemente que ainda era capitalista. Capitalista. Perfeito? Com a morte de Lenin em 24, Stalin centralizou cada vez mais o poder em suas mãos, tornando-se um ditador da União Soviética. Sobre as principais características da política stalinista, é incorreto. Cuidado, ele quer a alternativa incorreta do stalinismo, meus pimpolhos. De novo, o autor da questão, Compass, quer a alternativa incorreta. Perfeitinho? Aí fica mais difícil. Então, você tem que analisar todas as alternativas bem de forma detalhada para evitar não incorrer no erro de marcar uma alternativa verdadeira se ele quer a alternativa incorreta. De boa? Para isso, eu vou deixar aí um minutinho a tela. Perfeito? Vivos e a cores, vamos lá, povo, 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 vamos lá. O governo buscou construir um mito em torno da imagem de Stalin, de modo a criar diferentes discursos para exaltar o chefe da nação. É verdade. Se fosse na Alemanha era o Führer, na Itália era o Dulce, aqui no Brasil era o pai dos pobres, lá era o guia. O forte investimento na alfabetização em massa, visando a preparação técnica de pessoas, sem se preocupar com a formação crítica, é verdade, preparação técnica, tecnólogos. A propriedade da terra foi substituída pelas fazendas e estatais por meios de decreto, também é verdade. A política econômica estava apoiada em larga medida na agroexportação, e com a introdução dos planos quinquenais, a exportação agrícola triplicou. Olha, galerinha, a política econômica não era a agroexportação, haja vista que a maioria dos países do mundo
Inclusive, meio que isolaram a União Soviética do mundo, né? Meio que deixaram a União Soviética isoladinha. Além do mais, o Stalin investiu foi no setor da indústria de base. Se torna uma potência econômica, mas da indústria de base. Muitas das perseguições políticas de Stalin aconteceram por meio de processos que levaram à prisão ou execução dos principais dirigentes 17 do Partido Comunista, é verdade. Inclusive com a morte de Trotsky. Trotsky. Está errado. Corrigindo. Trotsky. Agora está correto. Então a alternativa incorreta é letra D de dado. Ó. A economia da União Soviética não estava assentada na agroexportação, no agronegócio, até porque o mundo meio que virou as costas para a União Soviética e na década de 30 o mundo está em crise. A maioria dos países estavam produzindo de vento em popa e adotaram medidas protecionistas e não de importar e não importadoras. Perfeito? Portanto, a alternativa incorreta é letra D de danadinho. Geralmente, galerinha, os autores que elaboram as questões exigindo do aluno a alternativa incorreta, ele coloca a letra A verdadeira. Ele quer, às vezes, induzir o aluno ao erro. E aí, às vezes, o aluno apressadamente, querendo corrigir, querendo copiar, querendo acertar a questão, aí, às vezes, o aluno erra a questão apressadamente, colocando a letra A de aprovado, mas ele quer a alternativa incorreta. De boa? Vamos mais para frente? Ainda dá outra? Não vai dar outra, né? Mas nós vamos para o nosso intervalinho, aquele intervalozinho. É de 3 minutinhos agora, é, Nina? Alô, alô, aos vivos? É de 20 minutinhos esse agora, é? Ah, é de 20 minutinhos, De boa. Tio, por que ele não iria se importar com a formação crítica dos cidadãos? Porque os cidadãos iam passar a questionar um regime ditatorial, iam reivindicar um regime democrático, iam reivindicar participação política, iam questionar o engessamento do poder nas figuras de um ditador. Isso é característica de uma sociedade crítica. De boa? Por isso, o não estímulo ao desenvolvimento crítico é os boizinhos de careta, igual na Alemanha. Ficar bebendo no coxo do governo. Não pode pensar diferente das ideias que são estabelecidas pelo Estado. De boa? Portanto, a alternativa correta era a letra D de danadinho. Bacana? Vamos para o nosso intervalo e a gente volta em 20 minutinhos.